E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê que dificilmente eu me desfaço de algum ativo meu. Dificilmente eu pego e vendo, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, da minha carteira, por qualquer motivo que seja. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, aperta o sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos que eu lançar. Me segue também lá no Instagram, @ignorância financeira, beleza? Então, gente, muitas pessoas me perguntam essa questão do momento certo de se vender um ativo. E, na verdade, a gente tem que ter muita cautela na hora de vender um ativo, porque você pode acabar gerando, não é um prejuízo, mas não ter a oportunidade de ter um ganho muito expressivo por você tomar essa atitude. No caso de vender devido à variação de cotação, vocês já entenderam isso, acredito eu, que o preço não importa, então se está subindo ou se está caindo o preço do ativo, isso não é motivo para você vender e também não é motivo para você comprar. Mas agora, uma coisa que continua mantendo dúvida, continua como dúvida de vocês, é se pelos fundamentos, por queda de lucro, aumento de dívida, esse tipo de coisa, vocês devem ou não vender os ativos de vocês. E eu vou mostrar o porquê eu não vendo os meus ativos de uma forma mais prática com alguns exemplos. Então, vamos lá. O gráfico que vocês veem aqui na frente de vocês é o gráfico de lucro da Cielo, certo? E aqui eu tenho um histórico de lucro de 2006 até 2021. Na verdade não fechou, mas até 2020. Como vocês podem ver, todo esse período aqui, os lucros da Cielo vieram aumentando constantemente até 2017. E isso, obviamente, como não é estranho, né? Como é de se esperar, fez com que a cotação subisse aqui até 2017. Vamos lá. Aproximadamente, deixa eu ver onde é que é o topo de 2017, aqui mais ou menos. Então, fez com que os acionistas de Cielo tivessem uma valorização de 164,53% nas suas ações, certo? Então, nesse momento aqui, tá bem claro ali, qualquer um que analisasse a empresa ia ver que a empresa está dando lucro em cima de lucro. Então, na teoria, seria muito interessante você investir numa empresa lucrativa como essa. O problema começa a acontecer aqui a partir de 2018, que é quando ela sai de um lucro de 4 bilhões e 265 milhões para 3 bilhões e meio. Depois, para 2019, 1,7 bilhões, até que, de repente, em 2020, ela tem um prejuízo de 347 milhões. E a pergunta das pessoas gira justamente em torno disso. Então, elas falam, bem, aqui quando eu vi que o lucro caiu, eu devo vender o meu ativo? Não. Primeiro porque essa queda no lucro foi uma queda que não foi uma queda muito expressiva, né? Então, as empresas constantemente têm quedas nos lucros em relação ao ano anterior, e isso não quer dizer que a empresa ficou ruim. Mas o ponto que é mais crítico aqui, que chama mais atenção, é de 2018 para 2019, onde o lucro cai 50%. E é nesse momento que as pessoas elas querem saber como agir. A primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, é ir na página de RI e verificar o que está acontecendo. Então, a partir de documentos oficiais da empresa, não é notícia, a partir de documentos oficiais da empresa, verificar o que o gestor está o gestor está atribuindo essa queda nos lucros. A partir dali, você veria que, nesse momento, o que o gestor traz para o nosso conhecimento é o aumento da concorrência no setor de adquirência, que é o setor de maquininha, que é o setor que a Cielo se encontra. Então, querendo ou não, é um motivo justificável. E por que é um motivo justificável? Porque a partir do momento que entram concorrentes no mercado que você atua, e nessa época aqui atrás, a Cielo ela era basicamente isolada nesse setor, né? Só tinha ela ali de player relevante no setor.
Com a entrada de novos concorrentes, é normal que esse lucro, todo esse montante de lucro se dilua pelas demais empresas, né? Então a Cielo lucrava aí mais de 4 bilhões em 2017, então é esperado que esse lucro ele seja diluído nas demais concorrentes, quando anteriormente você era praticamente nadava sozinha ali de braçada no setor. E isso não é nenhum tipo de problema relevante, não. Ter concorrência não é nenhum tipo de problema. Inclusive, é algo benéfico porque faz com que a empresa se mova. Então, ela sai daquela zona de conforto e começa a se mover e a buscar se reinventar. Mas a dúvida de vocês é, esse momento é o melhor momento para a gente poder vender as nossas ações, pegar o nosso dinheiro e ir para outra empresa? Aí é o que eu respondo para vocês. Só dando continuidade aqui rapidinho no gráfico, a gente vê que de 2019 foi para o prejuízo em 2020. E nesse caso aqui, qual é a atitude que eu tomaria? E depois vocês vão ver por quê. Quando você começa a se sentir inseguro com a empresa, você deve deixar ela de quarentena. E o que é quarentena? É você deixar ela ali de lado, você não compra, mas também não vende a empresa. E eu vou mostrar o porquê disso daí com outro exemplo que vai ser o exemplo da WEG. Vamos lá. E tá aí o gráfico de lucro da WEG. Então, como vocês podem perceber, a WEG também tem um comportamento ideal de crescimento de lucro aí, a empresa está a todo vapor. Só que se a gente perceber aqui, do ano de 2007 até 2010, a gente vê que ela só teve queda nos lucros. Então, de 2007 para 2008, ela teve uma queda de R$1 milhão apenas, então basicamente ficou de lado. Depois ela caiu de 573 milhões para 559 milhões. E em 2010 ela caiu para 533 milhões de reais de lucro. E aí, você pode estar olhando aqui para o gráfico e falar, ah não, mas a WEG é diferente, porque depois ela segue e vai embora. Sim, mas quando você está aqui em 2010, a única informação que você tem é que desde 2007 a empresa só tem apresentado lucros menores, o lucro só vem caindo há 4 anos. E da mesma forma que aqui em Cielo, essa queda nos lucros ia impactar o seu psicológico, porque é nesse momento que está saindo várias notícias ruins sobre a empresa, com certeza na WEG também aconteceu exatamente a mesma coisa de 2007 a 2010. Se você tem o entendimento que por mera queda dos lucros você deve se desfazer da empresa, o que aconteceria era que de 2011 a 2021 ela teve essa alta expressiva nos lucros, que quando a gente vê aqui de 2011 para 2021, se reverteu numa alta de 1.381%. Então, quem estava investido lá em WEG teve o seu patrimônio multiplicado por quase 14 vezes. Só que a pessoa que sai de Cielo porque os lucros estão caindo, também sairia de WEG porque os lucros estão caindo, ou seja, pelo mesmo motivo. E por isso que o mais seguro a se fazer é, você não está sentindo mais confiante na empresa, você está achando que alguma coisa está acontecendo, deixa ela de lado, bota ela de castigo ali e vai acompanhando ao longo dos anos. Porque até mesmo aqui em Cielo, que a gente está vendo esse prejuízo em 2020, a gente não sabe como é que vai ser o gráfico daqui para frente de lucro. Ela pode voltar, ela pode se reinventar, pode acontecer diversas coisas. E aí, a pessoa que vendeu as suas ações, ela vai se arrepender amargamente, assim como quem vendeu as ações de WEG lá por idos de 2008, 2009, 2010, está se arrependendo até hoje o fato de ter se desfeito das suas ações da empresa. Então, gente, basicamente é por isso que eu falo que tenha muita cautela quando vocês forem vender um ativo de vocês, porque vocês podem estar enganados e na maioria das vezes vocês estarão enganados. Se você fez o trabalhinho de casa de analisar bem a empresa, verificar todos os fundamentos e resolveu entrar, tem que ser tipo um casamento. Quando você casa, o que você procura fazer? Ainda que no meio do caminho tenha turbulência, você sempre busca recuperar
o seu casamento, busca analisar todas as situações envolvidas, para aí depois sim você tomar alguma atitude e vai divorciar, não vai divorciar, vai manter o casamento, o que vocês vão fazer, certo? E com as ações, assim como qualquer tipo de ativo de renda variável, isso também pode ser com fundos imobiliários, você tem que ter muita cautela, reavaliar, esperar o tempo passar um pouco para você verificar se é aquilo mesmo, se realmente a empresa está indo para falência e tudo mais, porque o que você perde ao sair de uma empresa boa que está passando por um mau momento é muito maior do que o que você perderia se você se mantivesse na empresa e deixasse ela só de quarentena e aí, por fim, digamos, a empresa tenha ido à falência. Porque a gente não pode esquecer do seguinte: o investimento em bolsa e em renda variável no geral, ele é um investimento convexo. E o que é um investimento convexo? O investimento convexo é aquele que você tem um limite de perda, mas você não tem limite para ganho. Então, o máximo que você pode perder investindo em determinada empresa é tudo que você investiu naquela empresa. E é por isso que vocês têm que ter um bom gerenciamento de risco, e é por isso que aqui na página eu ensino para vocês não deixarem passar de 2% do patrimônio total de vocês em cada ativo. Porque se algum problema acontece e você perde todo o dinheiro que está naquele ativo, você perdeu só 2% do seu patrimônio. Então, digamos, se você tem 100 mil reais investidos no geral, no total, né, o seu patrimônio é 100 mil reais, 2% do seu patrimônio equivale a 2 mil reais. E em relação a 100 mil reais, se você perde 2 mil, isso não te afeta em nada. Os seus 100 mil viram 98 mil, tudo bem, você ainda está no jogo. Agora, se você deixa uma porcentagem muito grande, aí já começa a impactar o seu patrimônio. Em contrapartida, se os 2% do seu patrimônio estivessem, por exemplo, em VEG, como ela multiplicou o patrimônio de quem se manteve investido por 13 vezes, aí faria diferença, porque aí 2 mil reais vezes 13 dá 26 mil reais. Então, em Cielo, você perdeu praticamente 2 mil reais, mas em VEG você transformou esses 2 mil reais em 26 mil reais. Então, no balanço ali geral, 26 mil ganho em VEG, menos 2 mil perdidos, né, em Cielo, faz com que você tenha um saldo positivo de 24 mil reais. Então, no total do patrimônio, que é o que vocês têm que prestar atenção, você venceu, você ganhou. Porque a bolsa ela não é um jogo de ganha e perde, é um jogo de probabilidades, onde você bota as probabilidades ao seu favor para que o seu patrimônio evolua, não para que você acerte todas as empresas, porque você não vai acertar todas as VEGs da história. Você vai ter Cielos, você vai ter VEG, você vai ter empresas que andam mais de lado, você vai ter empresas que têm uma boa valorização, mas nada tão expressivo, com milhares de vezes ali, milhares de % de valorização, mas no apanhado geral, o efeito que vai fazer na sua carteira, só por você se manter nas boas empresas, vai gerar muito mais ganho do que se você sair de empresas ruins, que fatalmente vai fazer com que você saia de empresas boas em maus momentos e vai deixar de ganhar muito dinheiro ao longo do seu período de investidor. Beleza, galera? Então, pelo vídeo de hoje é só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixa de curtir o vídeo, dá o like aí embaixo. Um abraço e até a próxima. Fui!